Já aqui pelo YouTube ou Google Meet eu consigo bloquear o som, mas do Instagram eu não consigo fazer isso, tá bom? Nesse momento, a gente vai ter uma breve palavra de meditação, né? Uma meditação da palavra do Senhor. E eu queria convidar você, meu amado, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Tá? Êxodo, capítulo 20. É um texto até bem conhecido, e essa nossa palavra ela tem por objetivo abençoar famílias. É uma palavra sempre voltada para famílias, esse é o nosso propósito. Eu queria que você meditasse nesse momento conosco nesse texto. Êxodo 20, verso 1 e verso 2, que diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O texto que a gente leu agora, né, é um texto até relativamente conhecido. No entanto, esse texto que nós lemos é um dos pontos altos dos 5 livros da lei, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nessa passagem é promulgada as 10 palavras, né, ou os 10 mandamentos, né, ou como também é conhecido, Decálogo. Essa palavra é promulgada para o povo de Deus, o povo de Israel. Israel era uma nação composta de 12 tribos, oriunda de 12 famílias, descendentes do patriarca Abraão. A gente já conhece essa história. Aqui a gente já começa a ficar claro para a gente que essas ordenanças, instruções, justamente visa guiar essa grande família chamada Israel, a família de Deus. Toda essa história, a história dessa grande família, no entanto, ela poderia ser resumida em 4 termos ou em 4 aspectos. Tá? O primeiro deles é a eleição do povo de Deus. Deus, ele escolhe esse povo. Deus, ele soberanamente, sem que haja nenhum mérito sobre esse povo, Deus, ele vai lá e escolhe Abraão, tira Abraão da terra dos caldeus, chama Abraão. Segundo termo que é claro nessa história dessa grande família, é que Deus, ele faz promessas para essas famílias. Deus vai lá, chama Abraão, escolhe Abraão e faz promessas soberanas, quais Abraão apenas as recebe pela fé. E para mostrar que Deus era verdadeiro e cumpriria todas essas promessas, Deus, ele se aliança com Abraão. Esse é o terceiro termo que vai nortear toda essa história dessa grande família. Deus faz uma aliança soberana. Aliança é a certeza, ou é a garantia de que Deus, que escolheu Abraão, cumpriria essas promessas. E um quarto aspecto é que Deus agora promulga uma lei. Deus, ele dá ordenanças a esse povo. Deus, ele ordena algo. Deus, ele revela a vontade para esse povo. E esse capítulo 20, verso 1 e 2, é o que a gente chama de preâmbulo da lei. Ou seja, é aquilo que vem antes da lei. E o Senhor, ele diz justamente antes de começar a promulgar a lei, antes de começar a instruir o povo, Deus, ele lembra o povo que o povo era escravo no Egito. Porque ele diz o seguinte: então Deus falou todas essas coisas, essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da servidão, da casa da servidão. Deus lembra o povo que, por causa agora da escolha de Deus, por causa das promessas que Deus tinha feito a Abraão, por causa do pacto que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, agora Deus resgata esse povo. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente abre lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, você pode abrir comigo? Capítulo 7, verso 6 até o 11. Quando Deus olha para o povo e começa a dizer para o povo o seguinte: porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou
os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente os que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje eles mandam cumprir. A gente vê que a eleição, as promessas, a aliança de Deus é fruto puramente do amor do Senhor para com o seu povo. Assim, querido, no momento de pandemia, no momento que nós temos agora que lidar com a educação da nossa família, com a manutenção espiritual da nossa casa, Deus nos chama para reconhecer todos esses feitos que, antes que nós viéssemos obedecê-lo, nós temos que observar. E foi Deus que graciosamente nos escolheu. Foi o Senhor que graciosamente nos escolheu. Foi porque Ele nos amou, não porque Ele tenha visto algo de bom em nós. Assim como o povo de Israel era um povo pequeno, de pouco número, não havia nada que pudesse chamar a atenção do Senhor. Deus soberanamente ama aquele povo. Assim como hoje que nós estamos aqui orando, buscando o Senhor nos amou. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos faz promessas. Assim também, por causa desse amor, o Senhor entrou num pacto conosco, um pacto de graça e misericórdia. E, querido, como nós lemos no começo dessa meditação, quando o Senhor começa agora a promulgar a sua lei, Ele lembra que o Senhor misericordiosamente salva o povo da escravidão do pecado, da escravidão do Egito. E aí sim, fará sentido obedecer a esse Senhor gracioso. Nós que estamos agora tendo que lidar com a educação das nossas famílias, até mesmo a educação espiritual, somos vetados de comparecer à igreja, de ouvir uma pregação talvez presencial, um estudo bíblico. Nós devemos sempre lembrar que a nossa obediência, o nosso muito fazer, não deve meramente ser proveniente de legalidade, de um desejo de ser aceito por Deus. Mas nós obedecemos, seguimos os mandamentos, cumprimos os estatutos justamente porque o Senhor, antes da fundação do mundo, nos elegeu. O Senhor nos fez promessas e o Senhor, em Cristo Jesus, entrou numa aliança conosco. E aí sim, querido, obedecer, cumprir os mandamentos, será um ato de amor, será um ato prazeroso, será um ato de que provém de um coração que é grato por aquilo que Deus fez. Talvez, meu amado, você possa se perguntar, ora, mas os 5 livros da lei, o Pentateuco, ele termina sem os cumprimentos dessas promessas. E de fato ele termina assim, sem o cumprimento das promessas. O povo só vai conseguir tomar a terra prometida mais à frente. O povo só irá conseguir estabelecer o reino de Deus muito mais à frente. E mesmo assim o povo falha em cumprir o mandamento de Deus. Ou seja, aparentemente parece que as promessas não se cumprem. A lei de Deus, a qual Deus expressa a sua vontade, o povo miseravelmente falha em cumprir essa lei. Mas tudo isso, querido, aponta para um simples fato. É de que nós precisamos de um Salvador. As promessas, a aliança, a eleição e até mesmo a lei demonstra para nós que nós precisamos e necessitamos de alguém que faça tudo isso por nós. E é esse alguém que nós devemos apresentar todos os dias dentro da nossa casa, para as nossas famílias. Você que já é cristão, você que já serve a Deus, é desse alguém que nós precisamos, é Jesus Cristo, porque é nele que nós fomos escolhidos. É nele que toda promessa tem um amém. É em Cristo
que a aliança graciosa se cumpre. E é Ele que cumpre a lei por nós. Por isso, queridos, toda essa história, toda essa narrativa que é ilustrada na Bíblia, que fala da história do povo de Deus, culmina na pessoa de Cristo. As famílias serão alvo da bênção de Deus quando entenderem que em Cristo nós fomos eleitos, que em Cristo nós temos promessas cumpridas, que em Cristo nós temos alianças graciosas e em Cristo nós podemos viver uma vida abençoada de obediência ao Senhor. Tá bom, queridos? Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar vocês. Nesse momento agora, eu queria estar orando pela